Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações e mente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, no capítulo 13, verso 24, para ouvirmos a voz do Espírito Santo nesta noite. Primeiro quero convidar os irmãos para estarmos orando. Senhor nosso Deus, concede-nos pela graça que há em Cristo, que o Teu Espírito Santo venha nos dar entendimento, para que sejamos edificados pela Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tendo nossa Bíblia em mãos, em Mateus capítulo 13, verso 24, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, Ele nos conta a parábola do trigo e do joio. Veja o que diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para que seja queimado, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém. Meus queridos irmãos, nós vemos que a partir do verso 36 ao 43, aqui há a explicação desta parábola. Nós vemos aqui que o Senhor Jesus, Ele nos revela que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, ou seja, o próprio Cristo. E o campo é o mundo. O campo onde foi semeado esta semente é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, o trigo é os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros que irão fazer essa colheita, essa separação, são os anjos de Deus. E assim como o joio é colhido, assim será na consumação dos séculos. O joio ele será colhido, assim como ele é colhido e lançado no fogo, assim será no fim do mundo. Quando nós estudamos esse texto, irmãos, nós vemos que o joio ele é muito parecido com o trigo, ou seja, quando ambos são semeados, ou seja, quando se é semeado o trigo e nasce o joio junto, até mesmo a pessoa mais experiente, ele não consegue fazer com 100% de precisão a diferenciação. Então nós vemos aqui que a palavra nos mostra que há uma preocupação do Senhor em que o seu povo não deve julgar quem é joio ou quem é trigo. Não cabe a nós fazer essa diferenciação. Você observa que os ceifeiros, ou seja, os semeadores, eles queriam ir lá e arrancar o joio. Mas nós vemos que aqui, no verso 29, há uma repreensão que diz: porém ele lhes disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Ou seja, nós não temos a capacidade de fazer essa diferenciação. Somente o Pai, Ele sim é quem fará essa diferenciação.
E quando nós voltamos para esse contexto, para entender, nós vemos que quando o joio ele ainda está crescendo junto com o trigo, ambos estão crescendo, é muito difícil diferenciá-los. Mas quando ambos dão o seu fruto, o seu produto, até mesmo uma criança consegue diferenciá-los por causa do seu fruto. Então veja que aqui há uma revelação da palavra que nos mostra que somente no fim de tudo é que fará essa diferenciação, porque ficará evidente todas as coisas. Porque diante de Deus, diante do Pai, todas as coisas estão na luz e estão patentes, não há obras ocultas. Ou seja, aquilo que os homens fazem nas trevas, aquilo que é vergonhoso, que querem esconder, só conseguem esconder dos homens, mas do Criador ninguém consegue esconder. Então, como o Criador conhece todas essas coisas, essas pessoas que são joio, que praticam a iniquidade, que praticam escândalos, elas serão colhidas, assim como o joio é colhido em feixes e lançados no fogo. E os justos resplandecerão, é o que diz a palavra aqui, no verso 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Veja, meus irmãos e irmãs, muitas pessoas não querem ouvir essa palavra. Muitas pessoas viram as costas. Mas aqui a palavra já diz claramente: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, se alguém quer ignorar isto, que ignore, mas a palavra foi pregada, a verdade foi mostrada. E aqui quando lemos no capítulo 15 de Mateus, a palavra nos mostra no verso, a partir do verso 11 de Mateus 15, veja o que está dizendo. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, e isso é que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar o outro cego, ambos cairão numa cova. Veja que aqui, por que esse texto? Talvez você pense, isso não tem nada a ver com a parábola. Mas ouça, tem a ver sim, porque os fariseus estavam preocupados com a aparência. Ou seja, os fariseus eram legalistas e muitos preocupados com um culto de aparências. Eles se passavam por justos diante de Deus. Eles gostavam dos primeiros lugares, gostavam de orar em pé para serem vistos. Ou seja, eles gostavam de acusar os outros. Por menor que seja a falha de alguém, eles estavam ali para apontar o dedo. E aqui, pelo simples fato dos discípulos comerem sem lavar as mãos, eles já condenaram os discípulos de Cristo como se estivessem impuros. E o Senhor Jesus, ele diz: o que contamina o homem, o que torna o homem impuro é o que procede do coração. Porque do coração procede os adultérios, as fornicações, os assassinatos, as mentiras, as brigas, os homicídios, etc. Isso contamina o homem, isso torna o homem impuro. Isso faz do homem um joio. Porque aquilo que está no coração do homem, aquilo que é plantado, a semente que é semeada no coração do homem, se ela for joio, faz com que a pessoa produza os frutos de joio. Ou seja, quando a palavra de Deus ela é pregada para nós, quando lemos em Marcos capítulo 4, a parábola do semeador, ali diz: aquele que semeia, semeia a palavra. Ou seja, e essa palavra, uma vez que ela entra no nosso coração, se ela cai em boa terra, ela produz bons frutos, e nós somos trigo. Mas se o maligno vem e semeia em nosso coração a discórdia, as brigas,
e faz com que nós venhamos a andar na iniquidade, no erro, então nós nos tornamos joio. E veja que aqui em Provérbios, no capítulo 4, verso 23, veja o que a palavra está dizendo. É muito sério, irmãos. Veja. Sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Veja, meus queridos, a palavra está dizendo, sobretudo, o que se deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, meus irmãos. Então veja quão sério é isto. É do nosso coração é que procede a saída da vida. Então o maligno, o diabo, ele quer semear em nosso coração a má semente, para que nós venhamos a ser crentes de aparência, a ser crentes que só servem a Deus dentro da igreja, mas fora da igreja dá um mau testemunho. Ou seja, essas pessoas, elas serão arrancadas, porque toda planta que foi plantada, mas que não foi Deus quem plantou, ela será o quê? Arrancada. É isso que a palavra está dizendo. João Batista já dizia, produzir frutos dignos de arrependimento, e não começais a dizer, somos descendentes de Abraão, porque o machado já está posto à raiz das árvores, e toda aquela que não der bom fruto será o quê? Cortada e lançada ao fogo. Então, meus irmãos, quando lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, ali nós vemos que nós somos lavoura de Deus, nós somos plantação de Deus, e se nós não produzirmos os frutos do reino, o machado está colocado à raiz da árvore. Veja, se você corta uma árvore no tronco, ela ainda brota, mas se você corta ela pela raiz, ela não brota nunca mais, e se você lança ela no fogo, acabou. Veja quão sério é isso. Por isso aqui o Senhor Jesus está dizendo, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, e essa boa semente, irmãos, é a palavra de Deus, e essa semente está sendo semeada no mundo inteiro, porque em Mateus capítulo 24, a palavra diz, este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, para testemunho de todas as gentes, então virá o fim. Veja quão sério é a advertência que a palavra de Deus nos faz. E aqui ele continua dizendo, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Veja, meus queridos, quem são os filhos do maligno? Aqui está dizendo no verso 40, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e cometem iniquidade. Veja que o Senhor Jesus, em Mateus 18, ele diz que é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vêm os escândalos, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho ao pescoço e se lançasse em um rio, diz a palavra de Deus, se eu não me engano, em Mateus 18. E aqui a palavra está dizendo que essas pessoas, esses homens, essas mulheres que são joio dentro do reino, dentro da igreja, irmãos, são aqueles que cometem escândalos, são aqueles que cometem iniquidades. E o que é a iniquidade? Muitas das vezes as pessoas se perguntam o que é iniquidade. A iniquidade é a transgressão da lei, meus irmãos, a transgressão dos mandamentos. Veja que aqui o Senhor Jesus está dizendo, não cabe a nós, como discípulos, fazer essa separação, mas a nossa conduta como discípulos de Cristo, como servos de Deus, deve ser irrepreensível, porque chegará um momento em que Deus enviará os seus anjos e eles farão a separação. Veja que essa palavra ela nos leva a um contexto muito sério, irmãos, porque muitas das vezes as pessoas pensam assim, mas no mundo tem muitas pessoas que causam escândalo. Tem sim, mas essa palavra se dirige ao povo de Deus. Veja que aqui em 1 Coríntios capítulo 5, o apóstolo
apóstolo Paulo, ele chama a atenção porque a igreja de Corinto estava tão inchada no seu orgulho, na sua vaidade, que estava permitido um homem morando com sua própria madrasta. E veja que aqui Paulo diz assim: tirai esse iníquo do meio de vós. E aqui no verso 11, no verso 9 ele diz do capítulo 5: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais, ou seja, não tenha comunhão com aquele que se diz seu irmão e pratica essas coisas, porque ele é joio, ou seja, advertir ele para que ele se arrependa. Nós não devemos julgar, mas nós não podemos nos prender a um jugo desigual. Diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 6, verso 11 em diante, nós não podemos nos prender a um jugo desigual. Ou seja, se aquele que diz ser irmão, ele se entrega à prostituição, como que você vai ter comunhão com ele? Você não pode julgá-lo, mas você não pode também ser complacente ali com aquilo que ele está fazendo. E aqui a palavra continua dizendo: por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra essa realidade. O joio foi semeado junto com o trigo. E somente na consumação deste mundo é que ficará evidente quem é trigo e quem é joio. Então, antes disso, Deus não quer que essa separação seja feita. Ambos crescerão juntos, ambos produzirão os seus frutos. E pelos frutos conhecereis o quê? A árvore. Veja como a palavra de Deus ela se esclarece. E aqui, irmãos, no Salmo 92, no verso 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que são plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, meu querido irmão e irmã, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, mas os ímpios serão lançados na fornalha ardente. Meu querido irmão e irmã, faça um concerto com Cristo, entregue a sua vida para Ele, arrependa-se dos seus maus caminhos, das suas más obras, e seja um trigo, seja uma plantação de Deus, na casa de Deus, para que mesmo nos tempos difíceis você possa produzir o seu fruto, ainda na velhice. Veja, meus queridos, Deus nos tem falado de muitas maneiras nesses últimos tempos. Agora Ele nos tem falado pelo seu Filho Jesus. Eu quero dizer para você, compartilhe este vídeo, curta este vídeo, comente este vídeo, faça a sua pergunta, tire as suas dúvidas, mas não deixe que o maligno semeie no seu coração a semente do joio. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 3. Meus irmãos, que a paz seja com vocês. Que Deus vos abençoe. O meu nome é Abimail. Para o que precisarem, se precisarem de oração, eu sou servo de Deus. Se precisarem de oração, faça seu pedido de oração, estarei ajudando os irmãos. Amém? Que Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus.